Oi, você se lembra da cena em que o Síndrome aparece segurando o Zezé? Nessa cena ele diz claramente que iria ser o tutor do Zezé, seria o protetor, o responsável, que iria orientar tudo. Não se preocupem, eu vou ser um bom tutor que apoia, encoraja, tudo que vocês não forem. A gente sabe que no final o Zezé mostrou seus poderes e conseguiu escapar da mão do Síndrome. Mas, e se o Síndrome conseguisse levar o Zezé? O que aconteceria? É sobre isso que esse vídeo irá tratar. Se o Zezé fosse levado, ele ficaria em um lugar bem escondido. O Síndrome não é burro de deixar ele em um lugar muito exposto e de fácil acesso. A família não iria descansar de procurar pelo Zezé, mas suponhamos que eles não conseguissem achar esse esconderijo. Mas eles continuariam procurando de qualquer forma. Poderia passar muito tempo, até anos, essa procura. Como sabemos, o Síndrome queria vingança por ter sido rejeitado pelo Senhor Incrível. E ele com certeza manipularia o Zezé para rejeitar o seu próprio pai, sem ele saber que era o pai dele. Quando a gente cresce, a gente não lembra muito das nossas lembranças de quando a gente era um bebês. E com o Zezé, obviamente, não seria diferente, a menos que ele tenha poder de memória impecável. Ele não iria lembrar dos seus pais e seus irmãos. Poderia até ter uma lembrança vaga, mas nada que revelasse algo. Ele iria acreditar que todos os super-heróis eram ruins, com a mesma visão do Síndrome. O Síndrome iria treinar ele para acabar com a sua própria família, até que estivesse pronto para ser ajudante nessa vingança. O Zezé tem 20 poderes, mas como sabemos ele pode perder algum deles até formar sua personalidade própria. Mas, se caso ele não perdesse nenhum desses poderes, ele se tornaria o melhor super-herói e uma grande arma na mão do Bochecha. Olhando nessa visão, a gente tem diversas possibilidades, mas eu irei citar apenas duas que pelo menos faz um pouco mais de sentido. A primeira: o Síndrome cuidaria do Zezé como se fosse seu próprio filho, mas instruindo desde sempre que o objetivo dele deve ser acabar com todos os super-heróis que ainda existem, e tendo a falsa ilusão de que ele é o seu pai. O vilão criaria um certo afeto pela criança. A segunda: o Síndrome teria ódio e trataria o Zezé como uma ferramenta de vingança. Porém, o Zezé acredita que ele é o seu pai e faria de tudo para agradá-lo. Afinal, ele era a única pessoa que cuidava dele durante, a vida toda. Observando qualquer possibilidade, o Síndrome colocaria na cabeça do Zezé que ele deve acabar com todos os super-heróis que restam. De qualquer forma, o Bochecha tem uma grande capacidade intelectual gigantesca para criar armas mortais, e os poderes do Zezé poderiam ajudar muito bem nisso. Inclusive, ele poderia até criar algo para impedir que o Zezé perdesse seus poderes. O quê? Com as duas possibilidades, dá pra pensar que ele iria esperar o Zezé crescer para atacar novamente, principalmente quando ele estivesse numa idade adequada, talvez 15 ou 18 anos, depende da boa paciência do vilão. O Bochecha voltaria mais forte e o Zezé com sangue nos olhos, ou laser, depende. O desfecho dessa história seria meio óbvio. O Zezé descobriria que o Síndrome estava mentindo todo esse tempo e que as pessoas que ele criou ódio era sua própria família biológica. Ele iria ter uma grande raiva pelo Síndrome, acabando com ele com o seu poder de se transformar em um monstro vermelho, ou no monstro que assustava ele quando criança, ou fazendo o Síndrome sentir novamente o sentimento de rejeição, e ele mesmo se matando porque usava capas. Nada de capa! Como eu disse, existem diversas possibilidades, e eu ainda acredito que o final dos Dois Incríveis fosse o Síndrome levando o Zezé. A continuação seria épica. Ele transformaria o Zezé como um vilão. Os Incríveis 2 seria focado totalmente no Zezé. E como o Senhor Incrível, a Mulher Elástica, o Flecha e a Violeta estavam reagindo nessa situação, tentando encontrá-lo de qualquer forma. Mas se caso acontecesse isso, seria aquele enredo clichê. Passaria o filme inteiro sendo o vilão e assim no final ele se tornaria o mocinho e a vítima. A gente esperou 13 anos para sair a continuação desse filme. Eu já tinha até cabelo branco. Imagina você ir no cinema, assistir uma batalha do Zezé adolescente contra sua própria família e mostrando a todos os seus poderes, ou só um deles, né, Pixar? Seria meio surpreendente e todo mundo iria à loucura. Como ainda não sabemos a personalidade do Zezé, não tem como a gente saber como que ele iria reagir se isso acontecesse. Por isso, a gente tá esperando Os Incríveis 3. Pra gente complementar essa paranoia que a gente tá criando aqui. Ou eu tô criando aqui, né? Porque é o que tô falando. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Comenta aí
Qual possibilidade você acredita que poderia ter rolado? Pode ser até mesmo uma que eu não tenha citado, ou se você quiser complementar alguma minha, fique à vontade. Se você gostou do vídeo, dá um like, isso ajuda demais. Se caso você não é inscrito no canal, se inscreve e até o próximo vídeo.